11º encontro do capítulo 11 do livro Os Missionários da Luz, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, para dar início à nossa reunião, ao nosso estudo, o exórdio que nós trazemos aqui está na página 49, capítulo 17, do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 17. Por Cristo. Traz a seguinte epígrafe. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo. Está em Filemão, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemão, esqueci o nome, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero? Quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Que assim seja, graças a Deus. Agora que estamos harmonizados, passo a palavra para a Liana, para ela fazer a prece inicial. Mentalizemos a imagem do nosso irmão maior, Jesus Cristo, nosso guia e nosso modelo. Para que possamos observar os seus braços sempre abertos a nos chamar, sempre pronto a compreender as nossas imperfeições e as nossas falhas. Elevemos o nosso pensamento aos céus, ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela presença do Cristo, pela presença dos irmãos espirituais que nos acompanham, nossos benfeitores. Peçamos, amado Mestre, que nesse encontro, mais uma vez, estejamos com os nossos corações abertos, as nossas mentes voltadas para as tuas lições de amor, de caridade, de perdão, e tenhamos sempre essa certeza de que não estamos sozinhos. E por mais erros que cometamos neste plano terrestre, temos a tua ajuda e a ajuda dos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos intuem. As lições de hoje, neste encontro,
que sejam trazidas de forma intensa em nossos corações e que nossas reflexões trazidas para o nosso mundo material façam com que transformemos os nossos corações e as nossas vidas e as nossas atitudes. Cada palavra aqui proferida seja de aprendizagem desse amor tão grande, tão precioso que viestes nos ensinar. Estejamos todos nesse momento prontos para receber as tuas lições, Mestre. Que assim seja. Agora, para iniciarmos o nosso estudo, passo a palavra a Everton. Boa noite a todos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao estudo dessa semana. Peço encarecidamente que recebam essas reflexões, que participem, mesmo que silenciosamente, né? Participem com as mentes abertas e os corações, assim como a oração nos apontou Jesus, sempre com o braço aberto, a nos receber, para que essas vibrações boas, receptivas, possam ser a tônica do nosso estudo, a facilitar a nossa comunicação, o nosso aprendizado. Lembremos da situação em que se encontrava Raul, personagem principal das últimas passagens que nós lemos. Raul havia sido resgatado, passou por um tratamento que respeitava o seu próprio nível de recuperação espiritual, mental também, de consciência. E após um período de descanso, de recuperação, retorna então o diálogo com André Luiz e com seu mestre, buscando o cuidado de Raul e o esclarecimento dessa situação como forma de aprendizado. Vamos, então, iniciar a leitura de hoje no parágrafo que se inicia assim. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso, como ocultara a tragédia primeira. Façamos uma primeira pausa aqui, somente para rememorar. Raul, então, atormentado, com dificuldades de raciocínio, pressionado, confuso, tentaria o suicídio. O suicídio como objetivo de livrar-se desse tormento, dessa preocupação. Os problemas pelos quais Raul está passando nasceram como consequências de uma atitude sua, que visando, de maneira egoísta, conquistar uma mulher, tirou a vida do companheiro inicialmente dela, para assumir o seu lugar no casal. Essa atitude é que traz todos os problemas na vida de Raul,
chegando ao ponto dele esclarecer que não aguentava mais, que não conseguia suportar. Por isso ele segue. Voltemos então à leitura. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Percebamos, meus amigos, o nível de consciência, embora atormentado, embora muito pressionado com a tragédia primeira, ou seja, por ter causado a morte do seu amigo, mesmo assim, Raul tinha um nível de consciência do que estava fazendo, responsável pelas suas atitudes. Vamos continuar a leitura, então. Atingindo o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida. E não teve a atenção voltada, senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. E, em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Nessa passagem, nós percebemos aqui a consciência perturbada com a situação do desencarne. Raul percebe, inclusive, cita em poucas linhas, André Luiz conta, os dois planos da vida. De um lado, com as palavras do livro, pessoas. Sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. São os últimos momentos no mundo material. Em seguida, como se nós pudéssemos passar aqui agora um aviso entre a vida material e a vida espiritual, nós temos aqui essa expressão. Em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local da dor, do local em que havia atentado contra a própria vida. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Nesse momento, então, Raul está percebendo essa passagem entre o mundo material e o mundo espiritual. Uma companhia de irmãos aqui no mundo espiritual tentando socorrê-lo e figuras do mundo espiritual que o levaram para um lugar que nós vimos, narrado de maneira a aproximar-se do que nós conhecemos por inferno, um abatedouro de animais em que os vampiros sugavam a energia do plasma sanguíneo e dos seres, como de Raul, que ali eram trazidos. Seguindo, então, o livro, Raul segue contando. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhes as energias em prostração. Essa narração nos traz a turbulência da circunstância
em que Raul desencarnou. Lembrando sempre que esta não é a regra. Cada caso é um caso. Cada um de acordo com o seu merecimento. Raul, então, perde a sua consciência nesse momento e só a retoma após o tratamento oferecido pelo SAMU espiritual. Ou seja, um ambiente hospitalar volante que é levado àquela região próxima para atender com urgência aqueles que necessitavam. Essa é a narrativa do ponto de vista de Raul. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. André Luiz, então, segue dizendo agora com opinião própria. Comovidíssimo, André Luiz não sabia o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou. Vejamos agora o atendimento de Alexandre após Raul contar toda a sua história, que é chamada de longa, amargurosa, traz a ideia de tormento. Alexandre nos diz: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia da impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Raul reconhece a gravidade da situação. Desculpa. Alexandre reconhece a gravidade da situação em que Raul se encontra. Faz uma referência ao abismo. No dia a dia a gente chama mais assim de fundo do poço, não é? E aí trazendo aqui para os lugares comuns, é como se se Alexandre dissesse: Raul, eu sei que a situação levou você ao fundo do poço, mas não perca a esperança. Há sempre uma luz no fim do túnel. É mais comum a gente ouvir essas palavras. Essa palavra. Pegando um gancho, se você me permite, né? Fique à Eu vou vontade. voltar na frase de Alexandre, que ele fala dos maiores abismos, Raul. Há sempre lugar para a esperança, né? Então, com esse tema, esperança, eu trago uma passagem da Bíblia. Na verdade, há vários versículos que falam sobre esperança na Bíblia. Eu vou trazer Romanos 15, 13. Abre aspas. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, à medida que vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aí, esse versículo nos lembra que a verdadeira esperança vem de Deus e que, ao confiarmos nele, somos preenchidos com alegria e paz, mesmo em momentos desafiadores. Aí tem outra aqui, João, onde a gente pode obter esperança. João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí o Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, há vários versículos, né? No sofrimento, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a gente pode contar na Bíblia, né, na Escritura Sagrada, várias passagens quando a gente está no abismo, porque Deus, ele nos criou, né? Criou todos os espíritos. Então, nós trazemos a centelha divina dentro da gente. Então, por isso que Alexandre falou, nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Né? Agora me veio à mente uma canção, não sei se é do Padre Zezinho, que ele fala, ele estava vendo a vida dele passando numa tela, né? Aí chega um momento, ele está andando, tá ele, Pegadas na Areia, o nome da música. Ele está andando e do lado tem o Cristo. Então, passando a vida dele, o homem andando e as pegadas de Cristo do lado, ele está vendo. Chega um momento que ele só vê apenas pegadas de um. Aí ele questiona, ó Deus, ó Jesus, como é que pode? Ó meu Deus, como é que pode? Né? O Senhor estava andando ao meu lado, no momento bom da vida. Aí, no momento que eu precisei, nas atribulações, no abismo, o Senhor me deixou. Ele disse, como assim eu lhe deixei? Mas porque eu só vejo uma única pegada na areia. Então, como nós somos egoístas pequenos, né? Então, o Senhor me abandonou. Aí ele diz, é que nos momentos mais difíceis, nos meus braços eu te levei. Né? Então, Deus está carregando ele nos próprios braços, né? Pegadas na areia. Eu acho que é uma canção, acho que é do Padre Zezinho. Eu gosto muito dessa música, né? Que explica isso, que fala isso. Nós somos egoístas. No momento nenhum a gente diz assim, não, é a pegada do Cristo. Não, são as minhas pegadas, você me abandonou, a nossa fraqueza. Né? Ele diz, nos momentos mais difíceis, nos meus braços te levei. Né? É isso. Então, para que a gente sempre tenha esperança. Essa frase me chamou muita atenção. Há sempre lugar para a esperança nos maiores abismos. Que reflexão maravilhosa. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição, suas experiências, seus conhecimentos, para contribuir com a nossa reflexão, nosso estudo? Everton, sim. A Adriana falou sobre essa passagem, as pegadas na areia, e tem um espírita que esse rapaz fez um trabalho fabuloso sobre a morte e fazia grandes explanações na Federação Espírita do Paraná. Mas ele foi transferido para a Espanha e lá ele não encontrou apoio nos grupamentos espíritas, e a mulher dele era batista. No fim, ele se converteu à Igreja Batista para atender às exigências da esposa, que eu também até conheci. E ele fez uma observação interessante sobre essa passagem aí das pegadas na areia, porque ele disse que ele entendia que há um equívoco aí, que nenhum dos registros dos evangelhos sobre Jesus, que Jesus carregara alguém. Jesus passava os ensinamentos e a pessoa, com seu esforço pessoal, aí sim a pessoa procederia vamos dizer assim, a sua melhoria, né, a sua evolução. Então, é só uma observação sobre essa passagem. Sim, Márcio, mas a música, a linguagem da música é no sentido metafórico, né? Na hora, o nome dele é Padre Antônio. Na hora que Padre Antônio, ele compôs a música, acho que ele compôs a música, que canta é Padre Antônio, que ele fala, né? E olhando as marcas na areia, violado dos seus passos, as pegadas de Jesus. E aí ele falou, não te entendo, meu Senhor, e olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu, os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Isso aqui é metáfora, está no sentido metafórico. A linguagem, a poesia, que a música é uma forma de poesia, ela brinca com as palavras. É metaforicamente que está sendo falado, que Jesus carregou nos braços. Então, quando diz assim, Jesus, em tuas mãos eu coloco a minha vida,
Não é que a gente está pegando a nossa vida e colocando na mão do Cristo, no sentido metafórico, no sentido poético da palavra. Na linguagem, uma palavra ela tem vários significados. É válido a sua observação, mas em momento algum, pelo menos eu nunca interpretei que fosse ao pé da letra, né? Que Jesus pegasse no braço, levantasse e levasse, mas sim no sentido metafórico, da força que ele dá para nos erguer, né? Não só em nenhuma. esclarecendo. Não, em nenhuma. Eu sei que é metafórico, e em nenhum momento eu quis dar a entender que você também concordasse com isso. Ah, tá Eu, bom. eu citei uma observação de Uhum. um ex-espírita que hoje é seguidor da Igreja Batista, e eu achei interessante a observação dele, que mesmo nas questões metafóricas, tá, tem que haver assim um sentido que a gente deva interpretar, tá? Então, mas em nenhum momento eu quis fazer qualquer censura à sua maneira de pensar, viu? Não, Temos, Márcio, eu entendi que não temos, houve então, censura. temos, então, um belo exemplo do que a gente costuma chamar de fé raciocinada, não é? Fé Verdade. raciocinada, mas no momento a linguagem ela tem esse sentido, apenas um sentido conotativo, né? Apenas sentido figurado, denotativo, ele é um sentido conotativo, é uma metáfora. Só para esclarecer também. Exato. Liana está com a mãozinha levantada. Só para acrescentar também sobre a importância da esperança nos momentos difíceis, né? Que todos nós, que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, nós passamos, porque estar aqui neste planeta já nos dá uma certeza de que os problemas existem, que os abismos existem, né? E quando nós nos deparamos diante deles, nós temos que buscar essa esperança e fazer do sofrimento a nossa renovação, conforme o livro que nós estamos lendo. Mas, além das colocações bíblicas, brilhantemente trazidas por Adriana, eu vou apresentar aqui um texto de Emmanuel, através de Chico Xavier, em Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz, cujo título é Esperança, no capítulo 75. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, está aspiado. Nas trevas exteriores também aspiado o termo. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Quer dizer, por mais que não tenhamos, né, o completo domínio dos ensinamentos do Cristo, das lições espirituais, mas a esperança é algo que não deve faltar para nenhum de nós. E Emmanuel ainda continua. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Então, não nos faltará, em hipótese nenhuma, o socorro divino, não é? Jesus, na condição de mestre divino,
sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, vejo que nessas palavras de Emmanuel, ele está reproduzindo o que nós estamos lendo aqui nas palavras, né, de Alexandre para Raul, que mesmo que existam as quedas que já são previstas, mesmo que os nossos erros sejam tão nítidos, ainda assim, Jesus reconhece que estamos numa escola da vida e que por isso mesmo nós vamos ter o socorro que a gente precisa ter. Essa contribuição aí sobre a esperança nesse parágrafo. Nós temos também... Opa, alguém levantou a mão? Não, Fui eu, por favor. Nós temos também, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que se chama A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Não é? Comparando as 3 virtudes teologais, não é, do catolicismo. Então, nós temos uma reflexão aqui, onde a fé, esperança e caridade juntas, muitas coisas boas acontecem, que são norteadoras do nosso comportamento, da nossa transformação. Nós temos, nesse momento, Alexandre falando para Raul sobre transformação, sobre reforma íntima. Vejamos, uma reforma íntima que começa a acontecer já no plano espiritual, mostrando que o trabalho não cessa. Alexandre quer que Raul não olhe para baixo ou para trás, que ele siga, compreendendo que todos, e Raul, assim como nós, somos imperfeitos, que cometemos os nossos erros, os nossos pecados, passamos pelas dificuldades, pelas provas e expiações. Mas temos que ter uma certeza: Deus não nos abandona. A misericórdia divina é infinita e nos dá sempre uma nova oportunidade de fazer um novo fim, de recalcular a nossa rota e seguir sempre para o bem. As nossas dívidas não são perdoadas e esquecidas. Existe uma relação lógica de uma lei divina de causa e efeito, que é considerada por Raul, mas nem por isso deixa de haver uma luz no fim do túnel. Alexandre, inclusive, cita a seguinte expressão: não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Queria trazer aqui um relato que é costumeiro em reuniões mediúnicas de atendimento. O irmão desencarnado que está sendo atendido através do médium, ao ouvir falar da possibilidade de encaminhar-se para o bem, de seguir os passos do Mestre Jesus, muitas vezes com os olhos impossibilitados de ver a luz, chegando a incomodar, ele se sente impossibilitado. Ele acredita que não é digno da misericórdia.
do perdão dos seus pecados, de uma nova oportunidade de fazer diferente. Alexandre compreendendo essa situação de Raul, deixa muito bem claro e afetuosamente: não pense que por mais baixo que você possa acreditar que chegou, que não existe solução para você. Que a misericórdia de Deus não vai alcançá-lo. E aí a gente pode lembrar o pastor divino, que não deixa para trás nenhuma de suas ovelhas. Mesmo que essa ovelha, mesmo que esse irmão acredite que não é possível. Raul precisa, naquele momento, das orientações de confiança, para que ele possa, a partir de sua reforma íntima, e aí vamos trazer aqui a contribuição do nosso amigo Márcio, que ele tenha consciência e, através de sua própria vontade de mudar, de seguir para o bem, possa realizar essa transformação. E aquela equipe auxiliá-lo para isso. Disponibilizar para ele as ferramentas que ele precise, as oportunidades que ele possa ter para que isso aconteça. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição com esse tema? Fiquem à vontade. Se não, nós retomamos a leitura. Everton, eu me lembrei, você citou, e tem aquela célebre passagem, né, da saída de Pedro da cadeia, né, onde ele estava preso, né, que a partir do momento em que eles ganharam, digamos assim, o que seria a rua para nós, dali para frente, ó Pedro, daqui para frente é com você, né, e tem uma outra, tem até um livro, e agora escapou aqui, é o Anjo... Oh, meu Deus. É uma outra passagem bem similar a essa do Pedro. É um anjo alguma coisa, que me faltou aqui no momento o nome. E que ele também, ao essa pessoa ser libertada de uma situação assim, bastante complicada, o anjo deixa ele para trás e fala, ó, daqui para frente é com você. Né? Essa responsabilidade que nós temos individualmente é o respeito divino pelo livre-arbítrio. Se fosse de outra maneira impositiva essa transformação, o livre-arbítrio, logicamente, estaria quebrado. Então, existe a misericórdia divina, mas, em virtude do livre-arbítrio, é necessário que haja vontade de cada um em transformar a sua vida. Jesus, antes de operar milagres de cura e transformação, questionava: queres ser curado? Ora, vejamos. Às margens do tanque de Betesda, em que a pessoa com deficiência não conseguia alcançar a água milagrosa para poder realizar a transformação em sua vida. Mesmo assim, com muito fervor, com muita vontade, durante muitos anos, tentava. Entretanto, vários outros conseguiam chegar primeiro e alcançar o benefício da transformação, do milagre. Jesus chega para essa pessoa e pergunta. Pergunta se ela quer ser curada. Não seria lógico deduzir que durante tantos anos a pessoa se arrastando pelo chão, é lógico que ela queria ser curada. Senão ela não estaria ali. Jesus não faz isso porque ele não soubesse.
a própria lógica da leitura nos leva a essa conclusão. Jesus traz essa pergunta para exemplificar o seu livre-arbítrio. Você quer ser curado? É isso que você quer daqui para frente? A escolha é sua. Eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Eu não vou curar se você não quiser. Por respeito. Então, nós temos aqui uma orientação para Raul de que é possível, sim. De que a misericórdia estará ao seu lado, aguardando a comunhão com o livre-arbítrio, para que a transformação aconteça. Vamos voltar, então, para a leitura e continuar Só com um nossas... minutinho. Pois não, fique à Eu vontade. lembrei, é o livro de Tobias, é o Anjo de Tobias. Tá? Tem até um livro com esse nome. E a passagem que você citou aí é do Bartimeu, né? Exato. Tá. Na sequência da leitura, então, temos o seguinte. Vou retomar na frase de Alexandre para que a gente conclua o raciocínio com as palavras novamente. Até porque essa passagem é muito bonita. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, teus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Posso dar mais uma observação? Com certeza. A Adriana tem feito as colocações sobre os evangelhos, né, as passagens bíblicas, e ela, com muita propriedade, cita a fonte, e capítulo e versículo, né? É o que popularmente a gente fala, né? Dá a cacetada na cobra, né? E mostra o porrete, né? E essa passagem que você acaba de citar aí, em muitos grupos de estudos que eu participei e ainda participo, em geral, os gestores pedem que os participantes façam citações a respeito do que a Adriana fez, tá? Porque há muitas distorções. Essa expressão aí da semeadura, eu já escutei, por exemplo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? E essa expressão, ela surge de uma das cartas de Paulo aos Gálatas, que está lá no capítulo 6, versículo 7. Depois eu não estou com a Bíblia aqui, que eu estou mudando, e então a Bíblia já está em outro local para onde eu vou. E então eu não posso citar aqui o versículo completo, mas fica aquele esforcinho da gente de depois fazer a checagem, né? Eu me lembro de mais uma passagem, por exemplo, que as pessoas falam de uma forma e, na realidade, a citação não é exatamente assim. Ah, não cai um fio de cabelo sem a autorização de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E, na realidade, a citação bíblica, ela se refere a que não cai um pardal de um ninho, né? Um passarinho de um ninho. Tá? Então, às vezes a gente foge, assim, dos textos dos evangélicos e bíblicos, que não é nada demais. Cada um dá, assim, esse tipo de interpretação. Mas, muitas vezes,
a gente ser preciso na citação aumenta o nosso grau de cultura, né? Em termos bíblicos, né? Com Tá certeza. bom? Era só essa observação, desculpe. Não, fique sempre à vontade. Embora todos nós sabemos que, independente do fio de cabelo, ou da folha, ou do passarinho, não se estava falando nem de passarinho, nem de folha, nem de fio de cabelo. Não é? Ah, As sim, sem expressões, dúvida. É a as metáfora que a expressões são Adriana se referiu. utilizadas para que nós possamos aplicá-las, né, nas nossas reflexões. E o que é que nós estamos fazendo nesse momento, se não reflexões e aprendizado? Não é? Muito obrigado por sua participação, Márcio. Muito, muito importante, sim, manter essas referências para que a gente não fuja das interpretações e acabe criando divagações e perdendo tempo em caminhos mais longos, podendo ir direto ao ponto. Everton, Pois só não. complementando a fala de Márcio, ele deu spoiler, né? Eu estava aqui, já tinha aberto aqui a parte que fala todos faremos a colheita compatível com a semeadura, né? Da Bíblia, né? Que na Bíblia, os versículos que falam sobre semeadura e colheita são Coríntios, Gálatas e Gênesis, eu falando em inglês, Gênesis. Aí vamos lá, para alguns. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. 2 Coríntios 9, capítulo 6. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Está no Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Então, são os ditados populares, não é? Porque às vezes a gente não lembra para falar do mesmo jeito que está na Bíblia. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. É igual telefone sem fio. Vai modificando com o passar do tempo, né? Mas o importante mesmo, lógico, é muito importante você saber a fonte, é que a gente entenda, né? Que a gente compreenda o significado daquilo, né? Faremos a colheita compatível com a semeadura. Proporcionalidade. Isso aí não tem para onde a gente correr. Causa e efeito, proporcionalidade. Se eu planto vento, vou colher tempestades. Aí, no sentido metafórico, né? Alexandre, então, ele traz aqui essa reflexão a Raul, primeiro, de que magicamente os erros não serão apagados. E há consequências das atitudes e das escolhas de cada um. E aí a gente acrescenta isso à reflexão que estamos fazendo nesse momento da misericórdia, do livre-arbítrio. As dívidas não serão zeradas de uma hora para outra. Haverá a oportunidade de trabalho para gerar créditos. As expressões de dívidas e créditos, eu trouxe aqui para a gente refletir da leitura do Exórdio. Quais dívidas? Quais créditos? A lei de causa e efeito nos garante uma proporcionalidade de entender a responsabilidade que nós temos como consequência do livre-arbítrio. Esse presente divino maravilhoso. E que nós temos a responsabilidade e a liberdade de utilizar. Consequência das nossas próprias ações, né? As consequências das nossas próprias ações. Mas é muito importante a gente ter em mente, ter a certeza de que
Por maior que seja a nossa dívida, o nosso abismo, mas tudo passa, como disse Chico Xavier, tudo passa. E isso também vai passar. Né? Isso também vai passar. Por isso que a gente não pode perder a esperança. Não podemos perder a esperança, né? Alexandre deixa claro para Raul uma certa igualdade entre eles. Quando dizemos igualdade, é que, da mesma forma, todos somos filhos de Deus. Então, Alexandre mostra que mesmo o Alexandre, um espírito mais evoluído, que está numa posição de ajudar, eu também já passei por isso. Eu já errei. E eu, através da transformação, da reforma íntima, pude seguir caminhando. Isto que passou comigo também pode passar com você. Eu achei muito bonita essa parte na hora que ele fala isso. Também nós, né? Nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos, né? Inúmeras vezes, ele não fala uma ou duas, inúmeras vezes, pela lição de recomeçar. A humildade, né? Não deixar a soberba subir, né? Se manter humilde, ter indulgência com o erro do outro, né? Quando eu peço para vocês, no início do estudo, que fiquem à vontade para trazer reflexões da vida, vou tentar dar uma citação da minha para que vocês compreendam que tipo de sugestão que eu passo. Eu já desenvolvi um trabalho durante um tempo em que eu administrava uma pequena barbearia, de ir a uma clínica de recuperação de narcóticos e alcoólicos. Lá, nós fazíamos o corte de cabelo, o corte de barba, nós trazíamos um pouco mais de dignidade. Entendam, não era uma situação de pessoas, por exemplo, que não tivessem poder aquisitivo para fazer esse trabalho. Mas não tinha barbeiro que fosse lá. Então, por mais dinheiro que a família pudesse depositar na caixa da clínica, não tinha profissional para fazer. Nós íamos e fazíamos isso lá. Uma das coisas que, para contextualizar, que eu quero trazer é o seguinte: após o tratamento, após a alta, após o retorno para a sociedade, alguns dessas pessoas que passaram por esses atendimentos, que passaram por essa situação, que muitas vezes chegaram no fim do poço, transformam-se em cuidadores. Eles estão lá, monitores, cuidando das pessoas, assim como eles foram cuidados poucos meses antes, poucos anos antes. Veja que autoridade de dizer: eu sei, meu irmão, que você pensa que está no fundo do poço, que não há esperança. Eu já passei por isso. Acredite em mim. Assim como eu, você também pode conseguir. É uma humanização do tratamento. É uma atitude de caridade, de fraternidade. E nós temos isso aqui refletido na frase de Alexandre. Todos, é como se ele dissesse: todos nós aqui que estamos atendendo você, que estamos dando atenção, passamos por problemas, assim como você está passando. E nós acreditamos na presença de Deus, na misericórdia infinita e na nova oportunidade de transformação. Esse exemplo é comovedor. Ele toca o coração. Porque ele iguala. Ele mostra que não é só teoria. Que Alexandre não está falando de ouvir falar. Ele está contando as próprias experiências, embora não traga riqueza de detalhes, porque não é o momento de Raul ouvi-las. Mas pelo menos de saber que é possível. Alguma reflexão, comentários?
E ele acrescenta aí, quando ele faz essa colocação, e nós refletimos aí em relação à confiança, à esperança, à fraternidade. E, além disso, Alexandre termina o parágrafo nos dando mais 2 pontos fundamentais para se conseguir essa transformação. Tenha calma e coragem. 2 situações que não podem ser esquecidas, né? Quando eu escuto expressões como essa, eu começo a me perguntar por quê. E aí, particularmente, eu gosto muito de perguntar. Tenha calma. Por quê? Então, imaginemos que a situação exige calma. Que situação é essa? Alexandre avisa, a sua situação não é tão boa, realmente. É preocupante, o caso é tenso. Tenha calma. Não é magia. Não é milagre. Por isso é preciso ter calma. E além de calma, a situação é tensa, difícil e desafiadora. O que exige coragem de nós são os desafios. São os obstáculos que precisamos transpor. Posso trazer uma citação de Isaías? Claro. Isaías 41, versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. E o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Provérbio 14, 29 a 33. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. João, para terminar, 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Tenha calma, coragem. Ter calma também é você ter paciência também, né? Você manter calma, tenha calma, ter paciência também, né? Ter indulgência, ter caridade amorosa. Acho que o Marco falou isso. E que o processo de transformação tem muitas etapas. Caridade moral. Respeitar uns aos outros, saber calar, deixando falar o outro. Calma, os seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Existem etapas, tenha calma e coragem. Vamos continuar então com a leitura. Caso alguém tenha mais alguma reflexão, fique à vontade, estamos abertos a recebê-las. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhes das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. Em ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Justamente aquilo que Alexandre preparava. Não sou digno. Eu vou causar mal àquelas pessoas. O reflexo de que não consegue sair daquele abismo. Que não consegue ver a luz no fim do túnel.
que não consegue realizar a transformação, não acredita que pode se transformar novamente em uma pessoa boa. Acredita-se condenado eternamente. As penas infinitas que tantas vezes foram divulgadas, sem a possibilidade de regeneração. Essa é uma reflexão muito profunda desse diálogo entre Alexandre e Raul. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo-me a profunda admiração, Alexandre ponderou. No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Eu gostaria de refletir aqui, junto com vocês, meus amigos, a respeito de todo o tratamento que Raul está recebendo. Seja o tratamento magnético, que foi citado nas páginas anteriores, seja o tratamento do diálogo fraterno. Raul está se conscientizando através dessas informações, que vão sendo dosadas de acordo com a sua capacidade de compreensão. São dois tratamentos concomitantes. Um tratamento no mundo material cuida do corpo, no mundo espiritual cuidando do perispírito. Outro tratamento é de ordem moral, aumentando o nível de consciência. E essa consciência resultando em transformação. Esse tratamento, ele não é exclusivo de Alexandre, porque está numa posição de autoridade, de competência, de experiência para realizar essa transformação. Cada um de nós pode ajudar. Ajudar ao nosso irmão de caminhada, com uma palavra amiga, com um consolo, um acolhimento, demonstrando que por mais que um irmão ou outro possa se enganar, possa cometer erros, que mesmo assim Deus não abandona. Que mesmo assim a misericórdia divina atua através de seus mensageiros no resgate, desde que haja a vontade de mudança. Aquela vontade que parte de dentro, que partiu de dentro da viúva. Mesmo sem conhecer as etapas do processo de intercessão, ela pede fervorosamente, com seus melhores sentimentos e sua boa vontade, para que algo de bom possa acontecer com o marido. Para que ela possa ter notícias e se tranquilizar da situação em que ele se encontra. Mesmo sem saber das dificuldades, da tarefa
de encontrá-lo e de ajudá-lo nesse processo de regeneração. Eu gostaria de contextualizar, então, com o que acontece em inúmeras casas espíritas pelo país, pelo mundo. Quantos de nós não procuramos a casa espírita a pedido de socorro, precisando de refazimento físico, espiritual, moral, em situações de pleno desequilíbrio? E lá nós recebemos um atendimento, recebemos um passe misto, que pode e que vai realinhar, reajustar os nossos centros de força, as nossas vibrações desalinhadas, muitas vezes passando por um diálogo que, assim como o atendimento de Alexandre, não aponta o dedo, não critica. Pelo contrário, abraça, acolhe e nos faz entender, não desmerecendo os nossos problemas individuais, mas entendendo que todos nós temos problemas. E que todos nós podemos buscar a solução desses problemas através da transformação que Jesus nos oferece com os ensinamentos do Evangelho. Que esta reforma íntima pode nos atingir de dentro para fora, desabrochando essa consciência é transformadora de que a responsabilidade de transformar a minha vida é minha e que eu conto com imensa ajuda de uma equipe espiritual amorosa e dedicada, trabalhadores do Evangelho. E não se enganem, nos dois planos da vida. Os irmãos encarnados, que muitas vezes nos ajudam, que às vezes, sem mesmo perceber, trazem boas intuições. E os nossos irmãos espirituais, nossos anjos da guarda, nossos guias, que zelam por todos nós, que cuidam, que orientam, que nos ensinam, como uma grande comunidade, rumo a um processo de evolução. Porque esse processo de evolução planetária, esse processo de evolução da morada, ele depende de todos, como um organismo vivo, como uma corrente que depende da força de cada elo. Por maior que seja a corrente, um elo fraco pode quebrar. Por isso a importância do fortalecimento de todos, do atendimento, do cuidado, de não haver abandono, de não deixar ninguém para trás. Lembrem-se que o Mestre Jesus ensinou que devemos, antes de fazer as nossas ofertas, oferendas, homenagens no altar, que ajudemos-nos uns aos outros
para que toda a comunidade tenha um reflexo positivo. Ora, que consequência contrária poderia acontecer? Está na própria passagem. Se eu continuo com uma relação ruim com aquele meu irmão, com aquele ente querido, é muito possível que o mal pelo mal se alimente. A passagem cita, e aí se alguém tiver com o computador para trazer a frase mais acertada, acredito que a Adriana pode fazer isso por nós, para que ele não procure a justiça, para que ele não procure, aí vou trazer aqui expressões para que a gente reflita, a delegacia, para que tudo aquilo não trabalhe para impedir o meu desenvolvimento. Dá um passo para trás, reconcilia-te com ele, para que juntos os dois possam prosseguir. É desatar o nó que está prendendo e evitando a maior velocidade de evolução. Entendendo que só assim, em comunidade, é possível que possamos evoluir. Só assim a gente evita os laços que podem, inclusive, levar à obsessão, ao próprio problema que Raul está passando. Perceba, Raul causou um crime, tirando a vida do antigo companheiro da atual esposa. E todo o problema que Raul está passando, que chega a levá-lo a cometer o suicídio, foi causado por um personagem que a gente quase não discutiu, embora muitas sessões de estudo desse capítulo. Após o homicídio, após o desencarne causado por Raul, não parece que houve perdão e não parece que o espírito do homem assassinado tenha abandonado, perdoado o seu agressor, o seu algoz. E nesse ciclo, os dois vão se consumindo e vão chegando cada vez mais fundo no abismo. É preciso, então... Pois não? Quando você terminar a passagem de Mateus. Perfeito. É preciso, então, quebrar esse ciclo. Embora não seja o momento de Alexandre, dialogando com Raul, dizer, é a hora de perdoar. Talvez Raul não esteja no nível de maturidade ainda para oferecer perdão. É preciso, nesse momento, cuidar do próprio Raul, conscientizá-lo, para que ele, uma vez fortalecido, recuperada a consciência, principalmente de seus erros e da oportunidade de corrigi-los, possa, então, transformar a sua vida, saindo desse fundo do poço. E ele não vai conseguir sair sozinho, enquanto estiver na presença da pessoa que ele matou e que não saía da cabeça dele, da consciência dele, como nós vimos em alguns parágrafos anteriores. Adriana, fique à vontade, traga para nós aí essa informação. Mateus, capítulo 5, 23 a 26. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz
e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de terem pago o último centavo. Só para fechar a sua citação. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente precisa entender e acolher, tanto nas nossas vidas, esse aprendizado, como também por onde a gente passar. O Espiritismo nos diz claramente que não quer novos adeptos. Não devemos divulgar o Espiritismo por querer um número maior de praticantes. Mas devemos sempre ter caridade com o nosso irmão. E a caridade passa por ouvir de maneira ativa, respeitosa, por cuidar, por orientar. Não que sejamos melhores, mas por entender que passamos pelos mesmos problemas, mostrando que é possível e que esse trabalho de orientação não é meu, não é de nenhum de nós que estamos aqui nessa reunião, não é de Alexandre. Esse é um trabalho de Jesus. E todos nós somos instrumentos. Instrumentos rudimentares. Instrumentos ainda imperfeitos. Mas que nem por isso devemos deixar de trabalhar. Devemos deixar de contribuir. Muitas vezes, é essa orientação simples que transforma a vida do nosso irmão. Às vezes é uma palavra. Até uma palavra vinda de intuição dos nossos anjos da guarda. Para que possamos realizar, para que possamos auxiliar nessa transformação daqueles que amamos. Prestemos muita atenção dos ensinamentos de Alexandre. Ele tem muito a acrescentar. Esses atendimentos realizados por ele são exemplos maravilhosos de compaixão e principalmente de caridade. Mais alguma contribuição, meus amigos? A reflexão de vocês é sempre importante. Pois não, Liana? Quero me acostumar você me chamando de Liana. Bem, só para a gente fechar aí dessa sua colocação em relação ao Espiritismo, né? E o Espiritismo não tem a missão, não há o proselitismo, nós não temos a pretensão de estar sempre trazendo pessoas que se convertam. Na verdade, nós queremos pessoas que sigam o ensinamento de Jesus. E no Livro dos Espíritos, na questão 982, é perguntado o seguinte: é necessário professar o Espiritismo e acreditar nas manifestações espíritas para garantir nosso destino na vida futura? E a resposta dos Espíritos: se assim fosse, todos os que não acreditassem ou que não tivessem tido a oportunidade de esclarecer-se seriam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que garante o destino futuro. Ora, o bem sempre é o bem, seja qual for o caminho que conduz a ele. A crença no Espiritismo ajuda as pessoas a se aprimorarem, fixando as ideias sobre determinados pontos do futuro. Acelera o desenvolvimento dos indivíduos e das massas, pois permite que se leve em conta o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provações com paciência e resignação, desviando dos atos que podem retardar a felicidade futura. É assim que ele contribui para essa felicidade, mas isso não quer dizer que sem ele não se possa conseguir. Então, só para
para a gente perceber a importância da prática do bem, independente daquilo que professamos. E agora, diante do nosso horário, né, agradecer a presença aí do nosso professor, né, está presente, nos acompanhando, Marte. Vamos para a nossa prece de agradecimento, agradecendo aí a presença de todos. Depois farei os agradecimentos, depois da prece final, e eu convido nossa amiga, né, de sempre, para fazer, Bianca, para fazer a nossa prece final. Boa noite. Vamos lá. Intuídos aí nesses pensamentos de amor, nós vamos agradecer ao nosso amado Divino Mestre Jesus, a bênção de estarmos aqui unidos mais uma vez, compartilhando, aprendendo um pouquinho mais da doutrina de amor, né, que o nosso mestre nos deixou. E que o vosso poder, Senhor, que habita em cada um de nós, possa nos fortalecer, nos mantendo firmes na fé, conseguindo sempre o equilíbrio, a serenidade, o amor, a paz, que tanto necessitamos para seguirmos no caminho da evolução, no caminho que nos leva a mais próximo de Ti, Senhor. Que a vossa divina luz incida sobre nós, abrandando os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, e que toda e qualquer energia que não seja compatível com a da luz, ela se desfaça ao sopro da tua bênção. Que neste momento sagrado, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nós possamos estar recebendo aí o tratamento que cada um necessita. E gratidão mais uma vez a toda a espiritualidade amiga que nos envolve de muita proteção, e junto, né, também com os nossos mentores, nossos amados fiéis mentores que nos acompanham nessa encarnação. E como foi dito, né, acho que foi a Adriana que falou, da gente manter a esperança, que a alegria e a esperança, elas passam morada em nossas consciências, nos conduzindo em pensamentos positivos, nos impulsionando a seguir o exemplo do nosso mestre, nos conduzindo sempre no amor, na justiça, na caridade, mesmo diante das dificuldades, dos desafios que enfrentamos aí todos os dias, e possamos emanar aqui agora vibrações de amor, saúde, harmonia, paz, para todo o nosso planeta, para toda a nossa humanidade, e que a nossa noite ela seja abençoada, protegida por nosso Mestre Jesus, por nossa Sagrada Mãe Maria. Oração para ter paciência. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Dai-nos a paciência para persistirmos em nossos objetivos. Guardai-nos das nossas imperfeições e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor. Auxiliai-nos, por misericórdia, a aprender a tolerância, a fim de que estejamos em tua paz.
É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão levanta-se no íntimo da nossa alma. Agradecemos todos os dons que nos enriquecem a vida, mas te rogamos a paciência de uns com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queremos agradecer a Adriana pelo exórdio, pela abertura do nosso encontro, agradecer a Bianca pela prece final, agradecer a Everton pela condução do nosso estudo e a todos os irmãos aqui presentes pela participação, mesmo silenciosamente, mas com vibrações positivas, aqueles que se pronunciaram também, agradecemos imensamente e tenhamos aqui a possibilidade de reafirmar o nosso compromisso para o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Que Deus nos acompanhe. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Everton, muito obrigado a todos que participaram e auxiliaram nesse estudo. Não liguei a câmera porque minha internet está muito ruim, né, na pousada que eu estou aqui. Não sei se vocês estão me conseguindo ouvir bem. Sim. Então, Joia. Então, obrigado a todos, obrigado, Everton, mais uma vez, e uma boa noite a todos. Boa noite. amo vocês. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite.